Os aliados da OTAN no antigo leste comunista, como a Polônia e a Eslováquia, têm auxiliado Kiev desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022 e se tornaram as primeiras nações a declararem o envio de caças de combate de superioridade aérea MiG-29 para a guerra em curso. Com o MiG-29 em mãos, o piloto ucraniano possui uma mira montada no capacete para direcionar os mísseis para um alvo fora da mira. O muito ágil míssil R-73 continua sendo amplamente visto como a melhor arma ar-ar de combate corpo a corpo no momento. No entanto, a modernização planejada dos mísseis corpo a corpo R-73 existentes não foi implementada. A Ucrânia ainda goza do uso dos MiG-29 através da acoplagem de mísseis R-27 Arar, de relatório ocidental AA-10 Alamo, não é mais do que adequado. Alguns MiG-29 foram até equipados com mísseis anti-radar AGM-88 HARM dos Estados Unidos e foram usados com sucesso para suprimir as defesas aéreas russas. Mas a Ucrânia precisa de mais. Recentemente soube-se que além dos mísseis anti-radar AGM-88 HARM, os Estados Unidos planejam transferir mísseis Arar de longo alcance, AIM-120 Amiran e bombas guiadas JDAM-IR para a Ucrânia, amplamente detalhado aqui no Área Militar. Mas como tais equipamentos americanos podem ser acoplados e adaptados aos combatentes ucranianos e qual o impacto que pode ter no curso das hostilidades, o estado da aviação de combate ucraniana e suas perspectivas. De acordo com informações publicadas pelo The Military Balance 2022, a Força Aérea Ucraniana tinha 14 bombardeiros de linha de frente Su-24M, 31 aeronaves de ataque Su-25, 34 caças pesados Su-27 e 36 caças de linha de frente MiG-29. De acordo com estimativas especialistas, a parcela de caças tecnicamente úteis na Força Aérea da Ucrânia nunca ultrapassou 70%. Além disso, na Ucrânia, ainda havia cerca de 200 aeronaves em base de armazenamento e empresas de reparo de aeronaves disponíveis como fonte de reposição de peças. Até fevereiro de 2022, algumas das aeronaves de combate ucranianas foram modernizadas e revisadas. Por exemplo, a fábrica de reparos de aeronaves Mykolaiv estendeu a vida útil de vários bombardeiros Su-24M e uma aeronave de reconhecimento Su-24MR. Desde 2010, o reparo e a modernização de aeronaves de ataque Su-25 ucranianas são realizados na fábrica de reparos de aeronaves Migremont Zaporizhzhia. Ao mesmo tempo, os Su-25 foram elevados ao nível do Su-25M1 e o Su-25UB de 2 lugares após a modernização combinada com uma grande revisão. Ficaram então conhecidos como Su-25UB-M1. A inovação mais importante que melhorou a eficácia do combate foi a substituição do computador de mira analógico para um digital desenvolvido pela empresa ucraniana Orion Navigation. Segundo o desenvolvedor, isso aumentou a precisão do uso de armas em 30%. Observem essas melhorias e a importância para o momento atual. Os caças MiG-29 ainda são um tipo mais comum de aeronave de combate na Força Aérea Ucraniana. Parte dos caças de linha de frente construídos pelos soviéticos foi revisada e parcialmente modernizada. A planta Lvov Aircraft Repair entregou o primeiro lote de 3 caças MiG-29 MU-1 atualizados ao cliente em 2011. Os MiG-29 do tipo atualizados são fáceis de distinguir da aeronave original por sua coloração pixelada e graças à renovação da base de elementos e à introdução de novos componentes, o alcance de detecção de alvos aéreos foi aumentado em cerca de 20%. Analisar assuntos de geopolítica, de guerra e de outros assuntos sensíveis reduz o engajamento, limita a monetização e poucos recebem notificações. Contribua com o nosso trabalho através de um Pix para a nossa chave, canal@areamilitaroff@gmail.com. Já a modernização do Su-27 começou lá em 2010 e o primeiro Su-27 S-1M modernizado e revisado foi entregue à Ucrânia em 2012. Quando a guerra começou em 24 de fevereiro do ano passado, a Força Aérea Ucraniana tinha apenas alguns caças pesados Su-27 a menos do que os MiG-29 leves. Mas, ao contrário do MiG-29, havia poucos Su-27 adequados para a restauração no armazenamento de reparo.
mesmo antes do início da fase ativa do conflito. As autoridades ucranianas receberam informações bastante precisas sobre a data e o possível cenário das ofensivas russas. A maioria das aeronaves de combate ucranianas foram realocadas para aeródromos alternativos ou abrigadas em hangares de concreto maciço. Os danos infligidos pela aviação russa e mísseis de cruzeiro na infraestrutura terrestre das bases aéreas e pistas ucranianas não foram, na maioria dos casos, críticos, o que permitiu que fossem usados posteriormente após o reparo da pista, surpreendendo até mesmo o Kremlin. Apesar das graves perdas, a Força Aérea Ucraniana ainda está ativa. De acordo com estimativas especialistas, pode haver 6 a 8 Su-24Ms, 8 a 10 Su-25, 12 a 16 Su-27 e até 20 MiG-29 em serviço. Quadro que será ampliado com as novas transferências de caças de combate pelas nações do Ocidente. Ressalta-se que os pilotos ucranianos, em via de regra, são guiados pelo bom senso e, após a estabilização da linha de contato, se possível, evitam entrar em combate aéreo com os caças russos. Optam ainda por interceptar drones e até mísseis de cruzeiro com armamentos de 30 mm, já que os mísseis são caros. Sabe que os russos operam também em caças de combate além do alcance visual e engaja alvos em até 300 km de distância, como ao Su-35S. Isso apresenta dificuldades no manejo operacional ucraniano, a se desvencilhar dos ataques e impedem o apoio próximo das tropas ucranianas em combate no solo. Mesmo que metade dos MiG eslavos e poloneses sejam capazes de entrar em batalha, os componentes e montagens de aeronaves terrestres podem ser usados para garantir a atividade vital dos caças na linha de frente. Assim, a Força Aérea Ucraniana, em um curto período de tempo, pode aumentar significativamente o número da frota de caças e resolver o problema de fornecer peças de reposição por algum período. Com os possíveis mísseis AIM-120 dos Estados Unidos disponíveis em seus armamentos da Força Aérea, a serem destacados para a aeronáutica ucraniana, dependendo da modificação, ofertará um alcance de tiro de 70 a 120 km. No entanto, há dúvidas razoáveis de que os caças existentes da Força Aérea Ucraniana sejam capazes de realizar todo o potencial dos mísseis americanos. O radar H-010 Zuk, por exemplo, instalado desde 1986 no MiG-29 ucraniano, é capaz de detectar um alvo com uma seção de radar de 5 metros quadrados a uma distância de até 80 km. Além disso, não está claro como os mísseis americanos AIM-120 farão a interface com o sistema de controle de tiro dos caças ucranianos da era soviética. Em preparação para o uso, o AIM-120 deve receber informações do radar do caça inimigo antes do lançamento e durante o voo do míssil. Ou seja, o sistema de controle de tiro baixa os dados do alvo antes do lançamento e, após o lançamento, o míssil pode receber informações atualizadas usando o link de dados a bordo da aeronave. No entanto, os pilotos ucranianos já têm alguma experiência no uso de mísseis do tipo e também de aeronaves ocidentais, como os mísseis anti-radar AGM-88 HARM, projetados para combater radares terrestres e marítimos de vigilância. O problema da suspensão dos mísseis AGM-88 no MiG-29 e também no Su-27 foi resolvido com a introdução de um pilão adaptador que garante a compatibilidade do lançador padrão APU-470, projetado para mísseis de combate aéreo R-27, com o americano, o lançador LAU-118A. Os dados sobre as características do alvo que se planeja atingir são inseridos com antecedência no solo e também podem ser inseridos em voo por meio de um tablet especial na sala do piloto, ou melhor, no cockpit. Com este método de entrada de informações, não há necessidade de integração com sistemas de bordo do caça. O próximo pacote de assistência militar fornecido à Ucrânia pelos países ocidentais inclui bombas deslizantes ajustáveis JDAM-IR, que após serem lançadas podem atingir alvos com precisão a grandes distâncias. Somadas ao emprego de mísseis Arar tecnológicos, denota maior preocupação às tropas terrestres e aéreas da Rússia em médio prazo. Quer divulgar sua empresa aqui no Área Militar? É muito fácil. Envie uma mensagem para contato@areamilitaroff.com que detalharemos todo o processo.